Bem-vindos ao The Driven Career Podcast. Eu sou sua host, Raquel Dias, e esse é um espaço onde nós conversamos sobre vida profissional e desenvolvimento pessoal para te inspirar a vencer os desafios e crescer na sua carreira. E no episódio de hoje, o nosso convidado é Ricardo Dal Bosco. O Ricardo é estrategista de marca pessoal, LinkedIn Top Voice e palestrante internacional. Ele já liderou projetos nos 4 cantos do mundo e hoje se dedica a transformar profissionais e empresas em referências incomparáveis no mercado. E a nossa conversa de hoje será sobre marca pessoal. Então, vamos lá conferir o episódio. Ricardo Dal Bosco, muito obrigada pela sua participação aqui no episódio do The Driven Career. Como você está? Estamos juntos agora, né, nesse compartilhamento de informação, o que era raro décadas atrás. A gente costumava aguentar o conteúdo para a gente e isto era um diferencial competitivo. Já hoje eu costumo dizer, marcas pessoais que mais crescem são aquelas que mais compartilham, pois inverteram esse processo, geram muito valor, ativam um gatilho mental da reciprocidade e começam a receber as retribuições. Exatamente. Eu falando aqui do Canadá, você aí em Santa Catarina, em meio a palestras e mentorado. Eu quero já começar agradecendo o seu tempo aqui com a gente hoje. Cara, quando eu conheci o seu trabalho, eu fiquei encantada com todo o conhecimento que você já divide nas plataformas, fazendo isso que você está falando, né? Utilizando a tecnologia para colocar o nosso conhecimento aí, dividindo com as pessoas. E eu tô muito animada, porque o nosso assunto de hoje vai ser marca pessoal, uma das suas referências. E você já é referência no Brasil, né? Já tem uma trajetória aqui que fala por si. Mas, para quem ainda não conhece os bastidores aí da sua jornada, como que você gosta de contar a sua história para se apresentar, Ricardo? Eu costumo dizer que eu sou um provocador, ou seja, tentando tirar as pessoas da bolha a que elas foram inseridas. Pô, Davos, que bolha? É a realidade de cada um e que muitas vezes nos deixa inconsciente com relação ao nosso poder e a gente passa, inclusive, a não nos valorizar. A bolha, eu costumo fazer uma correlação com realidade e que a única coisa que existe nesse mundo, que é uma verdade absoluta, é que a realidade é mentirosa. Ou seja, ela é na minha perspectiva perante o mundo e não dos outros perante a mim. Ou seja, algum dos lados geralmente está mais certo que o outro. O problema é quando a gente passa a não se enxergar como uma marca dentro desse processo. Porque por décadas, ou melhor, séculos, desde a Revolução Industrial, sempre nos ensinaram a ser parte de algo. Eu sou fulano ou a fulana da empresa X ou Y. E não o Ricardo Dal Bosco que está na empresa X ou Y. Isso muda todo o jogo. Porque não quer dizer que você não pode trabalhar com CNPJ. Não quer dizer que se você trabalhar como executiva, você vai colocar menos energia lá porque você está construindo a sua marca. A questão é, não dá apenas para depositar todo o seu tempo, dinheiro, energia de lá e esquecer que você também é uma marca pessoal e que se passar a não se valorizar, não usar estratégia e não construir pilares sólidos para você ser cada vez mais requisitado no mercado e não só passar a trabalhar com quem, quando, onde, como quer, você será apenas escolhido e passará a não escolher o seu próprio futuro. E se eu passo a não escolher o meu futuro, eu sou apenas um coadjuvante dessa novela chamada vida. Eu tenho que assumir e ser um CEO da minha própria trajetória. Poucas pessoas conseguem isso. O que eu, Dal Bosco, faço é praticamente encurtar este espaço, este hiato entre onde essa pessoa está e onde ela quer estar. Já conecta completamente com o que a gente vai falar de marca pessoal. Então, falando sobre isso, hoje em dia, o Ricardo, principalmente com as redes sociais, né, e toda a tecnologia, muita gente acredita que isso é algo que a gente só precisa se preocupar quando a gente posta na internet. Mas como é que a gente pode manifestar a nossa marca pessoal no dia a dia, no trabalho, nas reuniões com a sua liderança, de repente apresentando resultado? Como é que a gente pode apresentar isso viver isso no dia a dia no nosso trabalho? Por muitos anos a gente se baseou em apenas ter hard skills, as chamadas habilidades técnicas. Depois de um tempo falaram que a gente precisava ter as soft skills,
Eu costumo até brincar, tínhamos que ser menos ogros e ogras como fomos criados. Ou seja, tínhamos que ter empatia, resiliência, interpessoal, ou seja, ninguém aqui, nem você, nem eu tivemos isso na escola. Ou seja, ser mais empático, como ter uma comunicação mais assertiva com os anos posteriores e anteriores ao seu. A gente não era ensinado a compartilhar. Eu fazia parte da oitava B, eu não era ensinado a compartilhar com a sexta C, com a quarta A. Ou seja, a gente sempre foi ensinado a ser parte de algo e aguentar tudo para nós. O que isso tem a ver com como eu posso ser melhor percebido dentro de uma empresa? Bom, esse é o terceiro pilar. Se hard skill a gente teve que vir se desenvolvendo na carreira, e hoje é commodity, você ter habilidade técnica no que você faz, afinal, quem quer trabalhar com quem não entende o que está fazendo? Praticamente não existe. Depois de um tempo, tivemos que começar a melhorar as nossas soft skills, só que um terceiro pilar a gente não construiu, que é como ser melhor percebido. E a percepção, ela hoje, sim, ela continua sendo offline, mas pode ser muito beneficiada pela percepção online, já que eu saio da minha bolha e passo a atingir várias pessoas que antes não me conheciam. E este passo, apesar que a gente está falando aqui da percepção dentro da empresa, a percepção fora dela é super importante, porque por mais que uma empresa possa lhe dar a segurança, ela é uma falsa segurança. Porque o seu futuro está na mão de outra pessoa, de outro CPF, que você não controla. Você não sabe como é que ele ou ela vão acordar amanhã e se você estará ainda lá dentro ou não. Quando você começa a ter zelo por si, vai ver que deixar o seu futuro para ser decidido por outro CPF que não seja o seu é um grande risco para você e para sua família. Isso começa a mudar todo o jogo. Essa jornada ela começa a ficar bem diferente quando você passa a se valorizar, passa a construir pilares fundamentais para ser percebido e, consequentemente, mais requisitado. Então, o que eu posso fazer na minha empresa, agora offline, para começar a ser melhor percebido, Dal Bosco? Antes de eu perguntar para mim, eu tenho que entender o outro lado. Quem está acima de mim, que eu preciso convencer, e quem está abaixo de mim, que eu também preciso ter o senso de convencimento para ser considerado um líder mais inspirador e movimentar essas pessoas às minhas decisões. Quando eu olho para cima ou para baixo, eu começo a olhar então o meu público-alvo. E sabendo os anseios, as angústias, as ansiedades, objetivos, quem está para cá ou para cá, eu começo a mudar toda a minha narrativa. Eu começo a mudar também o que eu vou atrás. Eu começo a mudar também, inclusive, o que eu quero conquistar. E a minha marca pessoal, ela ajusta-se perante o que eu quero oferecer para esses dois senhores e senhoras, ou seja, meus líderes e liderados. Então, o primeiro passo de tudo é eu entender que eu sou uma marca, estar consciente disso e, consequentemente, eu preciso fazer algo para ser melhor percebido, senão eu vou ficar esperando, como grande parte, né, da humanidade assim fica, achando que vai chegar a oportunidade milagrosa na carreira deles. E não irá. Jamais irá dentro dessa jornada se você ou um ou outro conseguirão, mas a grande massa jamais conseguirá, porque dependem apenas do outro, terceirizam responsabilidades, não se veem como uma marca e, consequentemente, não vão para uma etapa 2. E assim que eu estou consciente que eu a sou, uma marca, eu passo a me preocupar em entender o que o outro lado quer conquistar. E se eu, assim, ajudá-lo ou ajudá-la, eu passarei a ser mais valorizado, pois eu acelero o desenvolvimento do outro. Afinal, só lhe valoriza quem lhe conhece. Eles já lhe conhecem, mas será que lhe valorizam? Se não valorizam, é porque você está, ou melhor, está gerando valor para então, depois, este retorno, né? Essa atitude ser recíproca. Legal, eu gostei do que você falou, né, em relação principalmente ao termo que você usou em acelerar, porque realmente ter esse entendimento de como utilizar, construir a sua marca pessoal, ele vai interferir na sua carreira.
tanto pode acelerar como limitar suas oportunidades. Então, dentro disso, como que o profissional ele pode desenvolver essa marca? Como que ele tem que trabalhar nisso para poder ser lembrado, conseguir uma promoção e se destacar no dia a dia no mercado de trabalho? Bacana a sua pergunta, porque é o seguinte, Raquel, muita gente acredita que o destaque ele está muito atrelado apenas à imagem, à vestimenta, ao jeito de falar, a tal da oratória, ok? Não que isso não seja importante, é claro, porque tudo comunica. Agora, em primeiro momento, as pessoas gostam de ficar próximas a outras pessoas que as dão segurança. Gostam de ficar próximas de pessoas que colaboram com que elas alcancem o objetivo delas, como eu falava há pouco. Muita gente apenas olha para o outro lado e vê uma relação de ganha-perde, ou seja, aquela relação de sanguessuga. Eu quero apenas sugar o máximo do outro lado e depois eu vou para outro profissional que eu posso sugar. Depois essas pessoas também não entendem por que não dão certas, ou seja, não recebem convites, oportunidades na carreira, negócios, não possuem chamadas frequentes, porque eles não têm o drive da geração de valor, ou seja, de se doar, né, para muita gente, se doar para muitas situações, e uma parcela retribuirá isso em função de que querem estar com pessoas que fortaleçam. Bom, se você não vem nessa perspectiva, você praticamente está décadas atrasado, porque no passado bastava eu ter informação e essa era a minha moeda de troca. Mas hoje em dia, informação a gente tem de sobra, Raquel, por causa que principalmente o ambiente online dominou, as redes sociais dominaram e fizeram com que a gente tenha o volume de informação em mãos. Então, hoje, o problema não é a mensagem, mas quem me traz aquela mensagem, ou seja, o mensageiro. Quando eu começo a perceber isso, eu vou colocar, opa, quem está à minha volta? É apenas quem tem informação ou quem me gera um valor superior a trazer a informação? Ou seja, primeiro passo que eu preciso fazer é mapear o meu terreno, é entender onde eu estou inserido e verificar se eu, de fato, estou conseguindo entregar às pessoas o que realmente elas desejam. Ah, Dal Bosco, mas eu não gosto desse tipo de ambiente, porque aí eu tenho que me esforçar muito, mas aí a cultura lá na empresa é tóxica, porque meu chefe isso, meu chefe aquilo, aí aquela pessoa muda de empresa. E aí chega lá na outra empresa, passa o período de paixão, 6 meses, um ano, começa todas as mesmas reclamações que também tinha na outra. E assim vai. Né? E aquela pessoa ela não vê que muitas vezes o problema está nela. Não que não existam lideranças tóxicas. Não que não existam empresas prejudiciais. Claro, isso tem em cada esquina, eu costumo dizer. Por outro lado, a gente precisa entender se de fato eu me reconheço e se eu quero pagar aquele preço de estar naquele ambiente corporativo, querendo gerar valor frequentemente para que, como uma aposta, querer que um dia eu seja retribuído. Quando a gente acaba não tendo este alinhamento, acaba criando uma falsa expectativa. Porque eu trabalho, fico dependendo que o outro lado me eleve a cargos, a bônus, e lá vai. Daí, se eu me esforço um pouquinho mais, eu crio uma falsa expectativa que um dia vão me chamar para ser o diretor X ou Y. Se isso não acontece, aí aquela pessoa fica ainda mais, né, furiosa com relação àquele CNPJ e sai falando que o mundo não é justo. Ou seja, quem disse que o mundo ia ser justo? Quem disse para ela que, de fato, ela ia ser alguém retribuída dentro desse negócio? O mundo não funciona dessa maneira. Ou seja, a tal da justiça talvez é algo que ela criou dentro da ilusão dela, ou melhor, na bolha chamada realidade dela, que é mentirosa. Ou seja, uma realidade mentirosa, pois as outras pessoas não veem na mesma perspectiva que aquele colaborador ou colaboradora está assistindo aos outros. Portanto, quando a gente começa a ter essa percepção de que eu tenho que me colocar no lugar do outro, para então entender as necessidades que eu posso gerar, toda a nossa jornada dentro de uma companhia começa a mudar. Eu paro de apenas fazer o trabalho que me é mandado
ou apenas fazer o trabalho que é esperado e passo a ser muito assertivo no que realmente tem conexão, no que realmente tem entrega e tem valorização pelo outro lado. Então, o primeiro passo dentro de qualquer empresa é o entender o cenário, mapear o terreno de onde eu quero batalhar. Porque por meio de algumas batalhas, aí sim eu consigo vencer a tal da guerra. Essa guerra, primeiro, não é fora, como muita gente olha. Ah, fulano é chato, Beltrano é intragável, a minha empresa é tóxica. Tá, e você? O que você está fazendo para si e para os outros, além de reclamar? Porque senão, esse cara acaba virando fofoqueiro fofoqueiro de corredor de empresa que a gente já conhece. Legal, é verdade. Isso é muito importante, né, Ricardo? É uma das coisas que, assim, trabalhando com os profissionais, que eu trabalho, principalmente para aqueles que estão buscando recolocação no mercado, o mais importante e um dos exercícios iniciais é esse exercício do autoconhecimento. Porque quando você tem esse autoconhecimento, aí então você consegue entender melhor quais são as suas forças, né? Não é, como se diz, não é clichê. O importante é você saber o seu valor. Quando você tem esse autoconhecimento, então você começa a entender o seu valor e o seu diferencial. Né? Então, conectando com o que você diz, ter esse alinhamento aí entre o que você diz e o que você faz. Então, quando eu trabalho, por exemplo, né, com alguém que está se recolocando no mercado, não é só você ter esse autoconhecimento e ali numa entrevista saber demonstrar esse valor, esse diferencial, mas depois, no dia a dia, é realmente você viver aquilo que você disse, você ter essa consistência. Eu acredito que no dia a dia, manter essa consistência do que você diz, do que você demonstra como o valor que você oferece na empresa, ele vai falar muito mais do que simplesmente os posts na internet e tudo mais, porque daí não condiz, né? Você consegue identificar rapidamente que não tem uma consistência. Às vezes você contrata uma pessoa pelo seu currículo, por um LinkedIn super bonito, mas daí 2, 3 dias na empresa, como você disse, não importa. Não é o ambiente que muda, é você que tem que mudar de dentro para fora. Eu costumo dizer o seguinte, Agal, quanto maior o hiato, o espaçamento que há entre quem você acha que é e como o mercado lhe percebe, maior a quantidade de erros, cagadas e aplicações de tempo, energia e dinheiro em ações que não fazem sentido na sua marca pessoal. Quando você aumenta a sua consciência e aproxima, e esse hiato começa a virar um ditongo, vamos voltar às aulas de português aqui, né, entre quem eu sou e quem o mercado me percebe, por mais que o mercado está lhe percebendo alguém que não é o que você gostaria, isso, no mínimo, lhe dá uma consciência, né, e vai lhe empurrar a uma atitude de que eu tenho que mudar isso. Se você vai buscar um mentor para lhe guiar, se você vai criar uma estratégia, se você vai buscar algum tipo de direcionamento que possa encurtar este espaço onde você está e onde você quer alcançar, aí é uma outra questão. Ou seja, as pessoas vão querer acelerar esse processo. Mas o aumento de consciência é a primeira atitude, né, a se tomar dentro dessa jornada para aí sim alcançar o seu grande objetivo. E como você comentou, né? Você entra numa empresa e se sente frustrado porque, vamos dizer, que a pessoa estava buscando uma posição de liderança e não foi reconhecido como líder. Você tem essa ambição de se tornar um líder, como exemplo, você já precisa transmitir essa liderança antes mesmo de ter o cargo. E então, assim, que tipo de legado que você acredita que todo profissional ele deveria construir, mesmo estando em cargos técnicos ou operacionais ou independente do nível? Para os nossos seguidores, quem está acompanhando esse conteúdo aqui. Primeiro, faço aqui um resgate ao que atribuem ao Jeff Bezos a seguinte frase, né? Marca pessoal é o que falam de você quando você não está na sala, ok? Eu não concordo, né? Mas como você não concorda, Jeff Bezos? Bom, Você não concorda? eu sou um estudioso e um aplicador, né, de marca pessoal por muitos anos nessa jornada. Porque marca pessoal não é apenas o que falam de você quando você não está na sala, mas também quando você está na sala. Ah, mas aí vai ser uma atitude mentirosa, tem pessoas que não vão falar a verdade. E qual o problema? Isso demonstra também que a sua marca, de alguma maneira, bota medo, ou de alguma maneira remete a poder perante os outros.
o que remete, talvez, respeito perante os outros. Porque quando as pessoas perdem respeito, elas começam, muitas vezes, a não ser que sejam pessoas muito sinceras, próximas, que querem o seu bem, que você reconhece isso, mas pessoas desconhecidas não vão lhe falar grandes verdades, porque o seu grande bem talvez não é o grande objetivo delas. Ou seja, marca pessoal é sim quando eu não estou presente e quando eu estou presente. Isso acontece dentro das próprias empresas. Tem muita gente perguntando ao Bosco, eu quero aumentar minhas oportunidades no mercado, mas eu fico com medo da empresa ficar com receio que eu estou querendo me projetar. Né? Então, ficam com medo do que a empresa vai falar. Primeira questão, se você não fizer, você continuará onde está? Bom, aí é uma escolha. Okay? E é tudo que aquela empresa muitas vezes quer é que aquele profissional se encolha. Porque, consequentemente, eu tenho maior poder sobre você. E segundo passo é que, quando você começa a colocar medo dentro do próprio CNPJ que você está, no sentido de que posso ter mais oportunidades, olha, esse cara está chegando mais oportunidades para ele está sendo mais visto no mercado. Talvez a empresa, assim como aconteceu com muitos e muitos mentorados até hoje, a empresa passou a acelerar muito o desenvolvimento dele ou dela. Porque ou a gente aumenta o salário e o cargo dessa pessoa, ou logo, logo ela vai vazar. Exato. Ou seja, as pessoas hoje em dia ainda continuam atuando no mercado de trabalho de uma maneira muito ingênua. E elas não entenderam ainda que o mercado típico, né, o mercado principalmente executivo, que é um puxando o tapete do outro, é um mercado predatório. Ah, mas eu não gosto desse tipo de ambiente. Então não venha. Vá fazer outra coisa. Então não jogue jogo. Ninguém está lhe convidando para estar e lhe forçando. Ah, mas eu preciso, eu tenho necessidade, eu não nasci em berço de ouro. Eu também não nasci. Então, se lá eu aceitei estar, consequentemente, eu tenho que jogar conforme o jogo. Porque se eu ficar esperando que o mundo fique justo para daí a minha vida mudar, bom, o mundo não era justo na época de Jesus Cristo, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, e também não é na nossa. Ou seja, esse é o primeiro passo quando a gente fala em me reconhecer como uma marca e me respeitar. Poxa, mas o que isso tem a ver, então, com reputação e legado? É que legado, muita gente apenas atribuiu por décadas, deixar um patrimônio para a família, e patrimônio é muito diferente de legado, e, em outro aspecto, virar o nome da rua onde morava. Ou então dar o título a um estádio poliesportivo no bairro, né, o estádio recém-inaugurado, e colocaram o seu nome, porque você já se foi. Legado não dá para a gente esperar a morte para daí talvez virar alguma coisa, até mesmo porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Né? Tomara que tenha alguma coisa boa, mas eu não vou pagar para ver. Consequentemente, o legado se constrói agora. E por que o legado constrói-se no presente? Pois é a única coisa que existe. Mudar, só posso ressignificar, o futuro não chegou ainda, então eu não sei o Deus que quem está nos assistindo acredita, mas depende do seu Deus, se você tiver um futuro, talvez esse cara lhe dê um bônus. Agora, a única coisa que você tem é aqui, é agora. Então, tudo que eu posso dar, ensinar, gerar de valor, as pessoas estar 100% presente na vida delas, é no agora. Então, o legado, ele começa aqui. O legado começa agora. E a grande chance, né, dentro desse legado, é você passar a interpretar o legado como a sua grande obra. Pois as pessoas só lembrarão do que você fez. Ninguém vai lembrar do que você não fez. O cemitério está cheio de sonhadores. Olha ali, o fulano pensava tanto em construir tal coisa, o fulano pensava tanto em encantar pessoas nas plateias dele, a pessoa pensava tanto em... E os seus familiares vão falar, porque conheceu você, o resto está pouco se danando do seu esforço, para os seus sonhos, para a sua história, as pessoas estão cagando para você. Ou seja, elas só querem uma coisa em primeiro plano, como é que você resolve a desgraça do problema que elas estão querendo solucionar. Qual é o desafio? Qual é a dor que você consegue estancar, aquele sangramento que você consegue estancar do outro lado? Quando você percebe isso, vai falar assim, opa, a minha grande obra pode ser solucionar as dores dos outros.
E, consequentemente, eu soluciono a minha. Eu começo, aí sim, ter uma possibilidade de, lá na frente, mesmo estando morto, eu posso estar muito vivo. Porque você ficará vivo neste planeta até quando você vai ser lembrado. Você já foi em cemitério, onde você olha lá aquela plaquinha 1933. Não tem mais uma flor em cima. Tudo seco, Hum. tudo abandonado. O que significa isso? Raquel, em 2 gerações, as pessoas estão cagando para quem foi a Raquel e para quem foi Dal Bosco. Ou seja, você provavelmente nem lembra e nem sabe o nome de seus bisavós. Dos avós você lembra, dos bisavós já começa a complicar, principalmente dos 8. Ou seja, ou você faz agora, e aí isso se chama legado, porque a construção da sua obra ou depois capaz de não dar tempo. Ou seja, a sua grande plataforma para você realizar algo grandioso na sua vida chama-se marca pessoal. É esse que é o grande impulsionador para a sua nova jornada. Por isso que é tão importante, por isso que nós estamos aqui tendo, assim, separando um tempo para falar sobre isso. Eu também acredito que a marca pessoal seja a nossa mensagem, né? Quando você entende aquilo que você quer fazer diferença nesse mundo, quando você entende o seu propósito, então essa é a sua marca, é aquilo que você está fazendo de diferente, alguma coisa que você está ajudando outras pessoas de alguma forma, né? E é forte você ter dado esse exemplo, né? Quando você morrer, porque eu reflito bastante sobre isso. Aqui onde eu moro, os bancos das praças sempre tem o nome das pessoas e quem essa pessoa foi. E realmente a gente só tem agora para fazer isso. A hora é agora de prestar atenção quem você é, o que você faz, qual o seu valor, você mesmo ter o conhecimento do seu valor e trabalhar muito forte para demonstrar esse valor e, de alguma forma, resolver o problema de alguém, né? Seja de alguma empresa ou de outras pessoas, seja onde for. Bom, Ricardo, você tem uma grande jornada também trabalhando com executivos e conselheiros. O que você pode dizer que essas pessoas fizeram de diferente nos bastidores do trabalho que consolidou a marca desses grandes líderes? Como que eles se tornaram, aproveitando, né, o gancho do que a gente estava comentando, como que eles se tornaram, então, memoráveis? Mas porque fulano tem filho e foi um impulsionador. Porque fulano não tem filho e por isso que ele tinha mais tempo. Porque fulana nasceu em berço de ouro e aí tinha dinheiro. Porque fulano não tinha dinheiro e aí tinha mais garra. Tinha vamos dizer assim, a corda estava mais no pescoço. Tinha maior necessidade, urgência de arrumar a vida. Raquel, se você buscar centenas e centenas de mentorados, até hoje, mais de 20 mil horas de mentorias, depois milhares de leitores das minhas obras até hoje também, centenas de milhares de alunos, não tem nada que bate com relação à característica social. Não é porque era pobre ou rico, não era porque era magro ou acima do peso, não era porque tinha olhos castanhos ou azul esverdeado. Nada. Só tem um fator que geralmente bate nesse pessoal. Eles começaram a inserir o cuidado da marca pessoal como uma obrigatoriedade no dia. Você dorme, você come um almoço pelo menos, uma janta e toma um banho. Ok? As pessoas começaram a incluir marca pessoal como uma obrigatoriedade, como aquela que não dá para você não fazer. Por quê? Por causa que eu sempre acredito na seguinte lógica. Eu só vou conseguir ter um resultado expressivo, diferente, lá em frente, se eu começar a construir novos hábitos, a sequência de novos hábitos tornam-se um novo estilo de vida, e um novo estilo de vida me gera resultado diferente. Por exemplo, eu tenho um mentorado em Toronto, no Canadá, inclusive, que saiu lá da sua terra também, São José dos Campos, trabalhava na Embraer, né? E que mora aí hoje em dia. Consequentemente, essas pessoas, para elas começarem a mudar aspectos na vida delas, elas tiveram que criar hábito. Exemplo de um hábito. Eu vou cuidar mais da minha marca pessoal, eu vou olhar um pouquinho para dentro de mim. Por que hoje eu só fiz tudo pelos outros, né, neste dia da semana, e por que eu não fiz nada por mim? As pessoas que mais deram certas,
elas começaram a criar este hábito. Tiveram a atitude de começar, foram buscar ajuda. Segundo passo, quem as ajudou, por exemplo, um mentor, as ajudou a criar uma estratégia. Para quê? Para encurtar este tempo, este espaço, para não precisarem sofrer tanto. Então, elas já buscam conhecimento com quem sabe como acelerá-las. Em pouco tempo, elas conseguem a alavancagem que gostariam. Então, este foi o segundo passo, estratégia. Agora, o hábito, ele entra onde, Raquel? Na consistência, que é o terceiro eixo. Atitude, estratégia, consistência. Muitos hábitos bons, por muito tempo seguido, eu começo a criar um novo estilo de vida. Esse estilo de vida, quando eu falo estilo de vida por meio da minha marca pessoal, eu passo a me valorizar mais. Eu passo a me respeitar mais. Eu começo a aceitar algumas coisas e dizer não para muitas coisas, que antes eu não tinha condição de fazer, porque eu não tinha opções. Ou seja, eu não era percebido, as oportunidades não chegavam, negócios não chegavam. Eu dependia muito de poucos. Olha que desgraça. Depender Sim, muito de falou tudo. poucos, né? Depender muito de poucos é uma merda na nossa vida. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a criar um estilo diferente, e este estilo diferente, seja na sua atividade física, emocional, ciclo amoroso, familiar, você começa a ter, bom, aqui uma realidade diferente. Você passa a construir, né, um estilo que lhe gerará um output, um resultado diferente no final desse ciclo. Ou seja, se você ficar todo dia colocando o mesmo input, a mesma entrada, o seu output, o seu resultado, hoje, 18 horas, vai ser a mesma desgraça que foi ontem. Mas você se ilude, você fica pensando que, não, a minha vez vai chegar, a hora vai chegar, e não vai. Não vai. E depois, pior, você vai culpar os outros, inclusive, culpa o Todo-Poderoso. Não, é porque Deus não quis. Entendeu? Porra, você não fez bosta nenhuma, né? Não mexeu a bunda da cadeira. E aí depois ainda vem falar que é porque Deus não quis, sabe? Para essas pessoas, Raquel, sem tempo, sabe? Não dá. Por isso que eu falo que hoje em dia eu gosto de criar mentorados e mentorados pitbulls, né? Aquelas pessoas que realmente querem crescer, querem realmente passar para o próximo patamar de carreira e de vida, porque marca pessoal não é uma questão para conseguir um novo cargo apenas. Não é apenas para ser mais valorizado no mercado, mas é porque você muda você e toda a sua estrutura familiar. Você muda toda a condição deles. Ou seja, o trabalho que um mentor faz com você tem um impacto, sim, né, na sua vida em várias esferas, inclusive no aumento de oportunidades e qualidade de vida da sua própria prole. Exatamente. Eu gosto desse exemplo porque é assim, não é só aquela pessoa que só quer um trabalho, só quer uma coisa básica para pagar as contas. Essa pessoa não está dentro desse quadro que nós estamos falando, né? É até um exemplo do que eu mesma falo, né? Os driven professionals. Eu trabalho com os profissionais, aqueles que se dedicam, é aquela pessoa que quer se dedicar e quer se destacar no mercado. E aí vai exigir, sim, alguns sacrifícios, né? E dentro deles tá aí o que você mencionou, esses hábitos, esse cuidado, essa busca do autoconhecimento, de ajuda, de mentorado, de alguma forma para acelerar isso. E então ela se torna memorável. Ricardo, o nosso tempo está se aproximando ao fim, mas dentro também do seu conhecimento, existe algum erro silencioso que os profissionais cometem que enfraquecem essa marca pessoal e que vale a pena a nossa atenção? O principal é o medo de sair da sua própria bolha. As pessoas, elas estão num falso conforto, elas estão numa falsa segurança. E, consequentemente, sair da bolha, num primeiro momento, causa para elas a sensação de distanciamento, de julgamento, o que os meus colegas, ou seja, o que os meus iguais irão falar. Um erro comum, além das pessoas não se verem como uma marca, é depois elas esperarem que quem está à volta delas vai ter que aprovar aquilo. E sem aprovar, aí eu não posso ir em frente. Porque quem está nos vendo provavelmente tem capacidade. Está aqui num conteúdo, está acompanhando o seu canal, ou seja, são pessoas que querem realmente evoluir. Só que
as pessoas elas falham muito depois na cobrança emocional, que é um outro pilar fundamental. Ou seja, elas ficam esperando a aprovação de quem não tem um galo velho para dar para elas. Ou seja, ficam esperando apenas que os conhecidos as possibilitem. Abrem a porteira para que elas vão em frente. Isso geralmente não vai acontecer, porque a inveja está próxima. Ninguém que não lhe conhece ou que está morto conhece ou tem inveja sobre você. A inveja ela está próxima. E o que as pessoas próximas a você, uma parte delas, não quer é que você saia dessa curva padrão. Porque isso mostra um distanciamento, uma capacidade que elas não querem pagar o preço. É o que eu chamo de curva merdiana, né? Que é aquela mistura de merda com mediano. Ou seja, as pessoas elas não querem que você seja um outlier, um ponto fora da curva, e, consequentemente, elas vão frequentemente lhe puxar para baixo. Então, muito cuidado aos nossos ouvintes com relação a isso, porque será que o ecossistema que você está inserido, ele é realmente positivo? Será ou você está pecando em não buscar este ecossistema que seja uma grande alavanca para o seu próximo passo? Muito cuidado com relação a esse aspecto. Muito verdade, muito verdade. Bom, Ricardo, o nosso tempo chega ao fim. Eu queria agradecer o seu tempo aqui com a gente no episódio de hoje, dividindo tanto conhecimento, tanta sabedoria. Eu espero de verdade que as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma forma, apliquem esse conhecimento, invistam na sua marca pessoal, parem para pensar sobre isso. Porque queira você, goste ou não, o mundo funciona assim. Você vai conseguir se destacar e ter mais oportunidades se você se dedicar e pensar sobre isso. E se não, você se torna esse outro medíocre que o Ricardo comentou, né? Que vai ficar vendo as outras pessoas ao seu redor crescendo na carreira e você ali parado esperando sem entender e entrando nesse ciclo de reclamação. Nós não queremos e nós acreditamos que esse não é até o público que nós temos aqui hoje. Ricardo, então, sensacional. Muito, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no The Driven Career. Bom, prazer estar com vocês. Quem quiser acompanhar várias dicas online, meu Instagram, meu LinkedIn, Ricardo Dal Bosco, muito fácil encontrar. E também fica aí, meu livro tem feito super sucesso no Brasil, virou best-seller, que é o Do Invisível ao Inesquecível. Como é que você sai da toca, né, e se torna alguém relevante. Super destaque na Amazon, e também em várias outras plataformas, tem se tornado aí em muitas categorias entre os 100 e 200 mais vendidos do Brasil frequentemente, chegou a liderar na época do lançamento também no Brasil em algumas categorias. Então, na Amazon, quem quiser aí, procura ou pelo meu nome, ou então Do Invisível ao Inesquecível, o livro da capa vermelha, que muita gente não vai querer que você leia, porque, consequentemente, você vai aumentar sua consciência, e algumas coisas você vai perceber o quanto estão erradas. Não só em si, mas à sua volta e que talvez você vai querer mudar. Sensacional. Eu vou colocar todas essas informações aqui na descrição do nosso episódio, então as pessoas podem entrar em contato com você, Ricardo. E para você que escolheu, né, dedicar esse tempo aqui para assistir o nosso episódio, para aprender mais sobre a marca pessoal, nós realmente esperamos que essa conversa te inspire para transformar a sua carreira e com mais intenção e autenticidade. Nós voltamos na próxima semana com outro episódio incrível e até lá, stay driven!